por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Sejam todas bem-vindas. Obrigada pela presença de cada uma. Obrigada por aquelas que puderam ajudar com o lanche, aquelas que todas, né, que estão escolhendo a melhor parte hoje. O Ministério tem trazido o tema central de Famílias em Cristo. Hoje a gente vai receber mais uma ferramenta de tornar isso possível, melhor, porque nós olhamos para aquele que projetou a família, que é o nosso Deus, né? Vamos ter um minutinho de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, obrigada pelo lindo dia de hoje, Senhor. Obrigada, Senhor, que é o Deus das estações, o Senhor que cuida de cada detalhe dessa maravilhosa natureza. Nós somos muito gratas pelas nossas vidas, o Senhor quem nos trouxe até esse momento. Pedimos a sua proteção, o seu cuidado e que a sua serva Rúbia traga aí palavras que nos edifiquem, que nos fortaleçam, Senhor. Muito obrigada por esse momento e em nome de Jesus que oramos, amém. Eu vou chamar a Rebequinha aqui para cantar com a gente. Boa tarde, irmãs. Vamos louvar o Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
gente vai se movimentar. Então, eu vou pedir para que vocês peguem uma caneta e vão lá para fora. Vocês vão ficar curiosos até o final, tá? Ela deixa a gente curiosa e depois a gente vai descobrir o porquê. Agora, antes da gente começar a nossa palestra, eu queria chamar a Naquel, tá por aí, para apresentar a nossa palestrante. A nossa palestrante, eu conheço ela há 40 anos e eu gosto muito dela. Ela é mãe do Arthur e do Gustavo e ela nasceu na igreja, ela frequenta a igreja desde que nasceu, dentro do meu ventre ela já estava. E ela é muito dedicada, eu admiro muito essa disposição que ela tem de trabalhar para o Senhor e sou muito grata a Deus por isso. E vou fazer uma oração. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui reunidas para estudar e aprender mais a sua palavra, que o Senhor possa estar com a Rúbia, que ela possa passar para nós tudo que ela estudou e que o Senhor possa estar usando ela para nos edificar, que nós possamos, Senhor, não só ouvir, mas praticar as coisas que nós aprendemos do Senhor. E em nome do seu Filho amado que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Boa tarde, amadas. Eu fui convidada, pelas irmãs para trazer esse tema para vocês. Mulheres em ação, transformando vidas através do serviço cristão. A gente veio falando, no primeiro semestre sobre a família, sobre os papéis da mulher na família. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o serviço, sobre o trabalho das mulheres. E a gente vai abordar um pouquinho desses temas. E eu vou fazer uma introdução, do que seria esse serviço. E a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é definir o que é o serviço. Eu vou trocar essa palavra serviço, porque eu, Rúbia, particularmente, prefiro quando a gente fala sobre trabalho. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando a gente está na nossa casa, sentada no sofá, assistindo televisão, isso dá trabalho? Não. Isso não dá trabalho, a gente tem esse conceito. Mas eu estou sentada lá no sofá da minha casa, assistindo televisão, e eu preciso ir até a minha cozinha buscar um copo de água. Isso dá trabalho? Isso dá trabalho. Se esse copo de água não for para mim, mas for para outra pessoa, dá muito mais trabalho. Então a gente tem esse conceito de trabalho na nossa cabeça, a gente tem esse entendimento de que trabalho é algo que demanda uma energia, A gente vai ter que gastar uma energia para realizar uma atividade. E aí essa atividade a gente chama de trabalho. Então às vezes quando eu falo serviço, fica meio perdida essa ideia. Então eu vou falar de trabalho, certo? Então vamos ter na nossa mente essa ideia de trabalho. Trabalho é algo que demanda uma energia, demanda um esforço, Demanda um esforço. E aí, a gente está falando então que a gente tem que trabalhar no serviço cristão para transformar vidas. E a primeira pergunta que eu quero responder com vocês é: o trabalho, ele é importante? Ele é importante? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual que é a importância do trabalho na nossa vida? Existe já vários estudos, Porque no mundo, fora da igreja, a gente exerce o trabalho, A gente tem uma profissão, uma atividade, o que a gente chama de trabalho.
E fizeram um estudo sobre qual é o impacto desse trabalho na vida do ser humano, né? Ele é importante ou não? E eu já vou dizer para vocês que sim, que ele é importante, tá? Então, por que ele é importante? Então, esse estudo ele mostra que o trabalho ele é essencial para o desenvolvimento humano. Ou seja, nós precisamos do trabalho para se desenvolver, né? Se desenvolver em vários aspectos. Ele também traz uma realização pessoal e profissional, né? Nós temos um prazer, nós temos um senso de valor, né? Isso traz um valor para a gente. Então, isso que seria essa realização pessoal e profissional. A gente se sente valorizado por aquilo que a gente realiza, né? Por aquilo que a gente faz. Isso é desde pequenininho. Se a gente olhar as crianças, quando eles estão aprendendo desfraude, é muito bonitinho. Mas eles se sentem muito orgulhosos quando eles fazem um cocô na privada. Porque foi eles que fizeram. É o trabalho deles. E isso continua pro resto da vida. A gente só para de reparar nisso, né? Mas assim como acontece com a gente quando a gente é criança, acontece com a gente quando a gente é adulto. Então, essa é a realização pessoal e profissional. Construção da identidade. O trabalho é importante para que a gente tenha essa identidade de quem nós somos, né? Quem sou eu, né? Então, através daquilo que eu faço, eu consigo, às vezes, perceber quem eu sou, né? Então, de repente, por exemplo, vou dar um exemplo. A Rebeca é uma cantora. Eu não sou, eu vou fazer outra coisa, eu faço uma outra atividade. Então, qual que é a minha identidade? Como que eu me vejo, né? Como que eu me mostro para as outras pessoas? E também fala que o trabalho é importante porque ele traz essa sensação de pertencimento à sociedade, né? Eu sou alguém na sociedade, eu sou útil na sociedade, eu faço parte daquele meio. Bom, gente, na igreja não é diferente, né? Assim como o trabalho é importante no mundo, para o ser humano, nós continuamos sendo seres humanos. Né? E o trabalho ele vai ter um efeito dentro da igreja, né? Então, qual seria a importância do trabalho cristão para a gente, então, como cristãs? Né? Aí eu tentei fazer um link entre essas coisas com as coisas da igreja. Então, esse desenvolvimento do ser humano, essencial para o desenvolvimento, na verdade, dentro da igreja, o trabalho é essencial para o nosso crescimento espiritual. Então, se eu trabalho, eu estou me desenvolvendo. O que é se desenvolver dentro da igreja? É crescer espiritualmente. Então, sim, o trabalho dentro da igreja é responsável para o meu crescimento espiritual. A realização pessoal e profissional está relacionada com os dons. Então, quando eu trabalho, eu estou desenvolvendo os dons que Deus me deu. Isso é uma realização pessoal, né? Cantar para a Rebeca é um dom. É dela. Deus deu para ela esse dom. E quando ela exerce isso, ela está desenvolvendo esse dom, né? Existem vários dons, né? Deus não dá o mesmo dom pra gente, todo mundo tem um dom diferente. Mas é através do trabalho que eu vou desenvolver o dom que Deus me deu. Construção da identidade. Qual que é a nossa identidade dentro da igreja? Não é ser como Cristo? Não é ser imitadores de Cristo? Então, quando eu trabalho na igreja, eu estou desenvolvendo a minha identidade como Cristo, sendo imitadora de Cristo. E no final, esse pertencimento à sociedade, né? Na igreja também. Na igreja, quando eu trabalho, eu estou dizendo para a minha família na fé quem sou eu. Quem é a Rúbia dentro da igreja? Quem é a Aline? Quem é a Regiane? As pessoas vão me conhecer pelas minhas atividades, pelo meu trabalho, por aquilo que eu desenvolvo. A gente teve a festa caipira, né? Na semana passada. E durante a festa, a gente teve que todos os irmãos tiveram que se voluntariar para trabalhar nas barraquinhas, né? Então, foi uma forma de trabalho. E foi muito legal, porque os primeiros voluntários foram as crianças. As crianças vieram e pediram para trabalhar nas barracas. Então, a gente tinha as crianças da festa trabalhando nas barraquinhas no primeiro momento. E olha que legal que foi isso, porque a gente tinha crianças que no momento de culto não interagem com os irmãos e tiveram que interagir com todos os adultos da festa, porque só tinha adulto do lado de fora e as crianças estavam trabalhando. Então ali naquele momento as crianças elas estavam com essa sensação de pertencimento. Quem sou eu na igreja? Eu estou tendo esse contato, esse relacionamento com os outros irmãos através do trabalho. Então o trabalho é importante? Eu diria que sim, né? Que o trabalho é importante.
o efeito que ele tem na minha vida como cristã, a minha pergunta é: eu tenho que trabalhar? É necessário? Eu preciso trabalhar? Quando a gente tem uma dúvida, é sempre bom a gente buscar na fonte, né? A nossa identidade não tem que ser como Cristo? Então vamos olhar para a vida de Jesus. Jesus trabalhou? E como, né? Eu acho que eu não consigo imaginar um momento da vida de Jesus ele sentado no sofá em frente à televisão. Eu não consigo ter essa visão, né? Eu acho que durante todo o ministério dele, enquanto ele não estava aprendendo, se desenvolvendo, ele estava executando, ele estava trabalhando. E eu separei alguns exemplos, então, de profissões de Jesus, né? Só para a gente exemplificar, só para a gente desenhar esse momento de Jesus trabalhador. Então eu separei aqui Jesus pregador, né? Em Mateus 5 fala lá do Sermão do Monte, em que Jesus pregava para multidões, né? Mas essa não foi a única atividade que Jesus fez. Eu citei aqui outro exemplo, Jesus professor. Eu coloquei aqui um texto que Jesus lava os pés dos apóstolos, e no final, quando ele termina de lavar o pé dos apóstolos, em João 13:12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Jesus só não era o professor como ele era o melhor professor que existia, porque ele desenhou, ele mostrou o que ele queria ensinar, e depois ele sentou e ensinou, e fez os apóstolos construírem esse conceito. E eu tenho certeza que eles aprenderam essa lição, né? Bom, uma terceira atividade de Jesus eu coloquei aqui médico, né? A gente vê na Bíblia inúmeros milagres, inúmeras curas que Jesus fez, né? Aqui eu coloquei uma só como exemplo, a cura da sogra de Pedro, em Mateus 8:14-15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Então aqui a gente vê Jesus trabalhando e trabalhando muito. E eu deixei para o final, como exemplo, eu acho que o trabalho mais importante de Jesus Cristo, e eu coloquei aqui como soldado, né? Porque Cristo ele veio para guerrear. Ele veio para uma guerra, né, contra Satanás, contra o mal, e ele foi o melhor soldado, né? Ele foi o soldado exemplar, né? E ele conclui o trabalho dele ali quando ele morre na cruz por nós, para nos salvar desse pecado, né? Dessa morte terrível. Então aqui seria o trabalho, eu diria que é o mais impactante para nossas vidas, né? O que mais transformou as nossas vidas, o trabalho do soldado de Jesus. Eu tenho que trabalhar? Sim. Não tem outra resposta. Eu tenho que trabalhar. Cláudia, tudo bem, vai. Eu tenho que trabalhar. Mas e aí? Eu vou trabalhar em quê? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Você pode ter dúvida quanto a isso, né? Porque existem inúmeras possibilidades, né? A gente tem vários campos de trabalho. Então eu também pensei nisso. E eu comecei a pensar, então, na Bíblia, que é a nossa fonte, quais são os ministérios femininos na Bíblia? Alguns exemplos que a gente pode ter, tá? São só esses trabalhos que eu posso realizar? Não, gente, aqui eu estou trazendo exemplos para vocês. Exemplos para a gente se inspirar, de possibilidades, né? De coisas que nós somos capazes, porque elas mostraram para a gente que isso é possível, tá? E o primeiro que eu vou colocar aqui, ele não é comum. A gente não costuma ouvir falar para mulheres fazerem isso, mas é um trabalho, é um ministério feminino, que é a pregação da palavra. Nossa, Rúbia, mas você está falando para a mulher pregar? Gente, a mulher ela não pode pregar no culto de adoração a Deus, no púlpito. Fora isso, não existe nada na Bíblia que fale que a mulher não pode pregar. E caso você ainda esteja em dúvida do que eu estou falando, eu trouxe o exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, essa história depois vocês podem ler ela completa em João 4. Eu vou resumir para vocês essa história e depois a gente vai ler alguns versículos. Essa história, a mulher samaritana, Jesus está vindo de viagem com os seus apóstolos e eles vão para a cidade para comprar comida. E Jesus se senta no poço, a mulher samaritana está lá no poço e está pegando água. E aí Jesus pede água para ela. E aí eles começam a ter uma conversa, né? Porque ela é samaritana, ele é judeu, os samaritanos não falam com judeus, então ela começou a questionar ele por que ele estava falando com ela, porque ela era mulher e ela era samaritana. E Jesus começa a explicar para ela
dá-me de beber. E aí eles tiveram essa conversa. Jesus revela algumas coisas da vida daquela mulher, né? Fala para ela sobre a água da vida, que ele é a fonte, né, da água da vida. Quem bebe daquela água nunca mais vai ter sede. Ela, no primeiro momento, ela não entende que Jesus está falando, né, da vida do Espírito Santo, da vida eterna. E ela quer aquela água, porque ela precisa ir no poço buscar água, um trabalho, né? Um trabalho menos para ela realizar. E Jesus faz revelações da vida dela, fala para ela chamar o marido dela para vir conversar com ele. E aí ela fala, não, mas eu não tenho marido. E aí Jesus fala para ela, nisso você falou a verdade, porque 5 maridos você já teve, mas esse que você tem não é seu. E aí ela responde o seguinte para Jesus, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ali mudou a visão da mulher samaritana. Ela teve um contato com Jesus, Jesus faz revelações da vida dela e muda a visão dela. E a partir daquele momento ela começa a fazer perguntas sobre adoração, né? Sobre espírito, verdadeiros adoradores, tem que adorar aqui, tem que adorar lá, os samaritanos falam uma coisa, os judeus falam outra, e ela começa a questionar Jesus sobre isso. E Jesus explica para ela, né, o que é verdadeiro, o que o Pai procura. E no final, ele se revela para ela, olha, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela sai nesse encontro de Jesus, vai para a cidade e ela sai falando, ela sai pregando tudo aquilo que ela conversou com Jesus. Ela foi pregar Jesus. Ela foi pregar a mensagem para as outras pessoas. E no final dessa história, no versículo 39, olha só. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A mulher samaritana teve um contato com Jesus e ela foi pregar a mensagem. E por causa do testemunho dela, por causa da pregação que ela fez, aquelas pessoas acreditaram pelo que ela tinha contado, pelo que ela tinha falado. E aqui a gente está vendo uma mulher, gente, que fez isso, um contato direto com Jesus. Se não fosse para ela pregar, Jesus teria falado. Se não fosse para ela ter ido lá na cidade, Jesus teria falado. E nessa história a gente não vai ler, mas os discípulos tinham ido para a cidade. Os discípulos tinham ido lá comprar comida. O trabalho de pregar era deles. Eles não pregaram, eles não falaram. Quem pregou Jesus naquele momento, quem trouxe as pessoas para terem um contato com Jesus foi a mulher samaritana. E esse é um ministério feminino, a pregação da palavra através do testemunho pessoal. Esse é um dom que Deus deu para a gente. Quando Jesus ressuscitou, Deus escolheu mulheres para serem testemunhas da ressurreição. Mulheres para contarem para as pessoas o que elas viram, o que elas testemunharam. Porque esse é um dom feminino, a pregação através do testemunho pessoal. Então, sim, nós podemos trabalhar para Deus, nós podemos transformar vidas através do que acontece na nossa vida. E Deus chama a gente para falar. Na grande comissão, Mateus 18, versículo 29, quando Jesus fala, ide, não fala, ide homens, pregar o evangelho. Não está escrito isso na Bíblia. Ide é para todos, ide é para as mulheres, ide é para mim, ide é para você. Bom, o que mais que a gente tem de exemplos de ministérios femininos na Bíblia? A gente tem o ensino, né? O ensino da palavra. E a
A gente foi lido inclusive em pregação, né? Esse texto de Atos 18, que é Priscila e Áquila. Eu vou ler rapidinho para vocês, do versículo 24 ao 26. Diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Se só Áquila tivesse ensinado, era desnecessário ter o nome da Priscila. A gente sabe disso. Os nomes na Bíblia não são à toa, eles são para nos ensinar. Então aqui o trabalho de ensino foi exercido pelos dois. Então aqui a gente vê sim uma mulher ensinando a palavra, ensinando os ensinamentos de Jesus, né? A gente tem outros exemplos. Paulo, ele teve muitas apoiadoras, né? E ele cita algumas mulheres nas suas cartas, agradecendo esse apoio, né? Agradecendo esse trabalho. Ele cita também a mãe e a avó de Timóteo, né? Que foram responsáveis pela instrução de Timóteo. Então, olha só, mais uma vez a gente tem mulheres sendo responsáveis pelo ensino da palavra, por ensinar os filhos a praticarem a fé, a professarem a mesma fé que elas aprenderam, né? Através do ensino da palavra. E também a gente vê na carta de Paulo em Tito, quando ele instrui as mais velhas a ensinarem as mais novas, exercendo o dom do ensino. Exercendo o dom do ensino. Então, ensinar também é um ministério feminino, né? É algo que nós podemos desenvolver e foi nos dada essa capacidade. E por fim, eu coloquei aqui, porém não menos importante, e é isso que eu quero deixar bem claro, gente. Quando a gente fala assim, eu vou pregar a palavra, é um trabalho. Vou ensinar a palavra, é um trabalho. Não é um trabalho melhor, não é um trabalho mais importante, mas é um trabalho. Você está exercendo o seu dom, que não é melhor do que o outro dom que a outra irmã tem. É um trabalho. E a gente tem que entender isso, que são serviços, são trabalhos. E aqui eu vou destacar o trabalho de apoiadoras, que eu vou colocar aqui como braços fortes. Apoiadoras. Na Bíblia, e eu acho muito legal esse relato, né? Em Lucas 8, do 1 ao 3, diz o seguinte: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Gente, a gente conhece o ministério de Jesus Cristo, né? O quanto ele fez em 3 anos, o quanto ele trabalhou em 3 anos, o quanto ele viajou em 3 anos. A gente sabe que Jesus não tinha casa nessas viagens, não tinha hotel, não tinha patrocínio, né? Só que ele viajava não sozinho, com 12. E ele precisava o quê? Comer e dormir. Durante 3 anos. Comer e dormir, enquanto ele viajava. E ele não estava sozinho. Ele tinha apoiadoras. Ele tinha mulheres que o acompanhavam, que financiavam o ministério com seus bens, né? Essa Joana que é citada, ela era a esposa de um homem muito importante. E ela servia Jesus Cristo com seus bens, financeiramente. As mulheres preparavam as refeições. As mulheres preparavam onde eles iam dormir. Arrumavam o acampamento, né? Põe acampamento, tira acampamento, põe acampamento. Gente, imagina só como teria sido o trabalho de Cristo se ele tivesse que parar para pensar em todas essas coisas. O quanto ele teria deixado de fazer. O quanto será que esses 3 anos virariam 5? Não sei, a gente não sabe, eu estou só imaginando, né? Só imaginando. Mas o fato existe o apoio, existe esse trabalho, que é tão importante quanto,
que é tão significativo quanto. Né? Então, às vezes a gente fala assim, mas eu não estou lá na frente falando. Tudo bem. Você impacta vidas quando você abre o prédio, quando você arruma, quando você vai atrás da irmã, quando você liga. Existem outros trabalhos, né? Existem outras maneiras de exercer esse trabalho, de ter um crescimento espiritual, de desenvolver o seu dom, né? E aqui eu cito as apoiadoras, esses versículos, né? Mateus 25, Marcos 15 e Lucas 23, eles falam sobre a morte de Jesus Cristo na cruz. E eu coloquei esses versículos porque a gente não presta atenção neles. Depois vocês tiverem curiosidade para ler, todos eles falam o seguinte, né? Depois que Jesus entrega o espírito dele, ele morre, no versículo fala, e quem estava ali observando? As mulheres que acompanharam ele no seu ministério. Todos esses versículos relatam que as mulheres estavam lá, observando aquelas coisas. As mulheres que o acompanharam desde a Galileia. As mulheres que estavam com Jesus durante os 3 anos, elas estavam lá na crucificação, observando todas essas coisas. Né? Então, olha como é importante esse trabalho, como foi importante esse trabalho, e ele é importante hoje também na igreja. Né? Ele é importante hoje aqui na igreja. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso sobre o trabalho, né? A primeira coisa, o serviço cristão, ele é importante para a minha vida, ele tem impacto na minha vida, né? Eu vou ter um crescimento, eu vou ter um desenvolvimento, eu vou desenvolver meus dons, eu vou me relacionar com os irmãos, eu vou ter um pertencimento, né? Eu vou saber quem eu sou na comunidade, na nossa família, né? Eu preciso, esse trabalho ele é importante, né? E eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Se eu quero esses benefícios, se eu quero esse crescimento, eu tenho que trabalhar. Mas eu não sei aonde, então conversa com Deus. Peça a orientação de Deus. Peça para Ele te mostrar para onde você tem que ir. E é só você ir. É só você ir. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Quando eu estava pensando sobre esse tema, né, do trabalho, eu tenho uma natureza cientista, né? Eu gosto de pensar como o nosso corpo funciona, porque Deus fez a gente, né? Deus é o nosso Criador. Então, entender como o nosso corpo funciona é uma maneira de entender como que Deus fez a gente, né? Como cada pecinha ali se liga. E aí eu vou trazer para vocês um conceito da minha área de química. Não se assustem, tá bom, gente? É para ajudar só, não é para atrapalhar. E eu coloquei aqui que esse é o segredo de Jesus, porque Jesus sabia que isso funcionava, como isso funcionava, tá bom? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui chama entropia. Entropia. O que é entropia? Entropia é uma energia interna. É uma medida de energia que a gente faz. E o que a entropia, ela nos diz? Quanto maior essa energia, ou seja, quanto maior a entropia, mais desorganizado é o sistema, tá? Então, mais desorganizado é o sistema. Quanto mais organizado é o sistema, menor essa energia de entropia. E a gente aprende esse conceito na faculdade o quarto. Se você ficar 30 dias sem arrumar o seu quarto, 30 dias, só 30 dias, sem arrumar o seu quarto, você vai usar. Você não vai deixar de usar o quarto. Você vai usar o quarto, você só não vai arrumar. O que vai acontecer no final de 30 dias? É aquela foto ali do quarto da criança, que a tendência é essa, né? Gente, criança não arruma. Criança bagunça. Ela tira as coisas, ela usa e ela não guarda, tá bom? Então, o quarto bagunçado é uma alta energia de entropia, porque a desordem é o caos, certo? Para o quarto ficar igual a foto do lado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E esse trabalho vai fazer essa energia da entropia diminuir. Eu regulo a minha vida. E eu trabalho. E
e eu trabalho. E aí eu vou querer trabalhar mais. Por quê? Porque a minha entropia baixou. E aí, minhas emoções estão em ordem, meus pensamentos estão em ordem. E eu quero manter esse sistema. E aí eu vou cada vez mais trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, irmãs, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: pode ser que agora seu quarto está desorganizado, está lá na bagunça, e você não está com ânimo para trabalhar. Se você não sente disposição para trabalhar, muito provavelmente a sua entropia está alta. Você está lá no caos. Mas não é o fim do mundo, porque você precisa de um trabalho. Você precisa gastar uma energia. Você precisa resolver fazer uma coisa para começar a organizar o seu quarto, para começar a baixar essa entropia. E quando ela baixar, você vai ver que você não vai fazer só aquele, mas tem aquele também que você vai fazer. E aí os benefícios aparecem. Os benefícios aparecem. Então, irmãs, vamos arrumar o quarto. Vamos trabalhar na igreja, vamos transformar vidas através do nosso trabalho cristão. E vamos pegar os benefícios que isso traz também, porque a gente só vai ganhar com isso. A gente se organiza nossas emoções, a gente organiza os nossos relacionamentos, a gente melhora o nosso desempenho no trabalho, na conversa com o nosso chefe, na conversa com o nosso colega, porque a nossa entropia está baixa. E aí a gente está disposto a exercer trabalho, porque tudo isso dá trabalho. Relacionamento dá trabalho, convivência dá trabalho, dá trabalho. Então eu espero que vocês não se assustem com esses conceitos, mas que fique um pouco mais fácil de gravar. E venham, escolham o trabalho de vocês e venham. Tá? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Eu trouxe uma lembrancinha, vou pedir para a Lili distribuir. E vou falar da dinâmica então, né? Que eu fiz vocês carregarem caneta pra lá e pra cá e tudo mais. Eu queria perguntar pra vocês: foi fácil? Foi fácil? Comecinho não, mas depois deu uma... Eu diria que era uma tarefa simples. Sim. Né? Era uma tarefa simples. Mas foi fácil? E não era para ser fácil, sabe por quê? Porque o que eu quis trazer para essa dinâmica? Eu quis trazer para essa dinâmica o conceito de trabalho em equipe. E se trabalhar sozinho é difícil, trabalhar em equipe também é. Às vezes é muito mais, tá bom? Às vezes é muito mais. Então, não era para ser fácil, mas vocês precisavam trabalhar em equipe. E o que eu queria demonstrar para vocês é o seguinte: uma não é igual à outra, né? A gente tem alturas diferentes, a gente tem forças diferentes, a gente tem velocidades diferentes. Uma não é igual à outra. Nós somos diferentes, certo? E eu falei para vocês que vocês só podiam se movimentar com todas as canetas ligadas. Quando a caneta desliga, a líder, que era a Patrícia na nossa brincadeira, ela não tem como saber. Como que ela ficava sabendo? Alguém tem que avisar. Alguém tem que avisar. Que é outro ponto muito importante para o trabalho em equipe: a comunicação. Se a gente não se comunicar, se a gente não olhar para o outro, a gente não perceber as diferenças, o trabalho ele não caminha. Vocês não podiam andar enquanto não estivesse todo mundo conectado. Não vai caminhar, né? Para caminhar, a gente tem que observar o outro e a gente tem que ouvir, né? Então, essas são ferramentas para a gente trabalhar em equipe, né? E outra coisa que eu acho muito importante para a gente trabalhar em equipe, no trabalho em geral, até na igreja, né? Que quando eu trabalho, não necessariamente eu estou trabalhando para mim. Ali, o quarto, ok. O quarto pode ser meu, mas pode ser que o quarto seja da Priscila. E aí, não adianta eu colocar as coisas aonde eu quero, porque o quarto não é meu. O quarto é da Pri, né? Então eu preciso saber o que a Pri quer, né? Onde ela quer as coisas, para eu poder organizar o quarto dela. E muitas vezes o nosso trabalho na igreja, a gente tem que ter essa visão. O trabalho não é para mim, né? A gente falou aqui no começo do ano, no Ministério das Mulheres, que a gente faz as coisas para que vocês desfrutem. Se não é do interesse
Não deixa de ser um trabalho aqui, né? Então, às vezes a gente faz um trabalho e a gente tem que tomar cuidado que o trabalho não é para mim, né? É para o outro. E aí, o que o outro precisa, né? Eu vou ajudar a Aline, ele me pede minha ajuda, ela precisa de ajuda com os desenhos. Aí eu vou lá e trago pasta para ela, eu ajudei? Não. Ah, mas eu trouxe. Eu fiz a minha parte. O trabalho não funcionou, gente. Não funcionou, porque não atendeu o que ela queria, né? Então, na igreja, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, a gente tem que pensar, sim, nos benefícios que a gente tem, no que a gente pode fazer, no nosso desenvolvimento, mas a gente tem que pensar no outro, né? O que o outro precisa, né? O que vocês estão demandando, o que eu preciso entregar para vocês. E aí, meu trabalho vai ser eficiente. Aí eu vou trazer os desenhos que a Lili me pediu, certo? Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, eu que agradeço. Então, assim como eu saí animada para servir mais ainda, espero que todas nós, né? Porque às vezes eu falo por mim, eu coloco defeitos ou barreiras. Ah, mas eu não tenho isso, ah, mas é aquilo, ah, mas eu. Como a gente viu, não existe idade, não existe condição, só basta dizer eis-me aqui. Nem que seja uma oração, não os primeiros em oração, né, é a mais importante, mas mesmo que seja uma oração dentro da sua casa, já é uma forma de começar a servir. E por experiência própria, realmente, quanto mais a gente serve, o Espírito Santo, né, fica mais frequente e a gente quer fazer mais coisas. Então, se todas nós tivermos, né, com essa disposição, o reino com certeza vai sempre se manter e crescer, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Quando eu não estou fazendo nada, nenhum trabalho, eu me sinto morta. Eu me sinto péssima. Para eu ficar bem, eu tenho que estar no grupo, tem que estar a brasa acesa. Eu até me arrisco a dizer que as pessoas que estão afastadas, desanimadas, não têm um compromisso aqui. Se elas tivessem um compromisso de trabalho, com certeza não estariam afastadas. Então, acho que a gente tem que descobrir um meio de trazer essas pessoas e, de alguma forma, né, ir lá buscar, porque elas estão sem força para voltar. É verdade. Eu queria falar assim sobre uma coisa que você falou. Porque eu lembro de como, quando a gente veio para Cristo, né, e logo eu chamava ele elétrico, né? Então, a gente foi num evento da igreja de Anovo, lá no Frio, bem aqui, daquela época, sabe? E ele começou a catar os copinhos que estavam jogados na grama, assim, ele começou a catar e jogar no lixo. E a gente começou, desde quando a gente veio para Cristo, a gente sempre falou. Então, o que a Peter falou, é um desenvolvimento que você vai conhecendo cada membro do corpo de Cristo. E como você, se você não está envolvido, comprometido com a obra, não tem como você não conhece todo mundo. Porque quem não veio das reuniões de mulheres não sabe o que está acontecendo aqui. E aí eles têm um olhar diferente de julgar, de prejulgar. Ah, mas não está fazendo nada, isso aqui. Porque ela não está, como se diz, ela não faz parte, né, da panela, né? Como se diz, né? Mas Jesus quer que ela faça parte, né, da panela, né? É uma panela grande, precisa de muitas mãos para mexer essa panela, né? Então, é interessante isso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê. E essa passagem da mulher samaritana foi o que me despertou para o cristianismo, né? Quando a Bíblia estudou essa passagem, como eu falei, que é a vida transformada. E a gente fala, prega a palavra para todo mundo. Ontem eu estava no hospital, eu estava pregando a palavra. Saindo do hospital, eu estava pregando a palavra. Então, isso faz parte, né, de cada um. Isso faz parte da minha vida. É como a gente fala. Quando eu deixei o Ministério de Mulheres, eu me sentia agora. Aí a Luísa me chamou para as
televisão, eu dou estudo para as irmãs de Lisboa, eu me sinto útil. Mas se eu não fizer nada, eu sinto como a Nina falou, eu me sinto inútil. Porque isso não incomoda, então incomoda, fazer por nada. Porque é ação, né? É ação, a gente precisa de ação. E isso é muito importante, porque a gente está entrosado, né? A gente está num grupo coeso e a gente está intercedendo. E eu louvo a Deus por esse grupo que a gente tem de intercessão. Muitas coisas a gente já viu, muitos milagres acontecendo. Deus respondeu essas orações. E é um grupo que ninguém sabe da igreja. A gente não precisa ficar falando, mas Deus sabe o que a gente está fazendo. Então, é só começar. E eu louvo a Deus pela graça. Porque a graça, ela é uma mulher que procura e busca estar junto. Em todas as reuniões, ela está aqui, ela está no Ebenezer, está no coral, ela já ocupou o espaço dela. Agora ela conhece a irmã. Você pode perguntar para ela porque ela conhece. E se nós quisermos conhecer umas às outras, nós temos que estar juntos, ter atividade, senão Precisa ter convivência para conhecer, né? ter convivência, muito bom. Verdade, meu gratidão pela sua mensagem, porque eu vejo dia a dia que eu estou no caminho certo. Em querer servir, naquilo que eu posso servir, naquilo que eu sei servir. Eu sirvo, eu estava uma vez comentando com a sua mãe, tanto na minha casa quanto aqui na igreja, eu não vim para ser servida, eu vim aqui para servir. E é literalmente mesmo serviço, eu não posso ficar sem trabalhar na igreja, sem trabalhar na minha casa, sem fazer algo. Não que eu me sinta mais importante, não é nada disso. É que realmente o que você mostrou, que a gente precisa estar realmente trabalhando. Em todos os lugares que a gente estiver, a gente tem que estar trabalhando, seguindo o exemplo de Jesus, como ele trabalhou muito. Nós não viemos aqui só para ser servida, nós viemos realmente para servir. E eu só tenho que agradecer você, olha, foi maravilhoso. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Me fez lembrar, no ano passado, no Ministério de Casais, o Fábio e a Rê estavam nos ajudando, né? Além de outros irmãos, mas era nós que tínhamos filhos, temos, né? Adolescentes. Então, nas reuniões a gente tem que chegar um pouco antes para poder receber, preparar o espaço, né? E nós chegávamos antes, e aí com esses jovens, né? O que eles iam fazer? Então, era assim, a servir, né? Eu lembro bem a Regiane falando para os três, para a Rebeca, a Belinha e a Natan, o que nós vamos fazer? Vocês vão servir, vai receber os irmãos, dar boas-vindas, receber os pratos, né? Que eles estão trazendo, né? Para oferecer para o encontro. Então, assim, e precisava ver a felicidade deles nesse serviço, que era um serviço, né? Que eles ficavam tão felizes, recebiam o alimento, davam boas-vindas aos irmãos, depois levavam para a gente na cozinha, a gente estava organizando. Então, assim, eles estavam muito felizes, sentiam muito felizes em estar servindo. Então, assim, em casa a gente costuma falar, e a Rebeca sabe disso, ela até fala, ela não tem opção. Não existe opção para ela, não existe. Ela tem que servir. E Deus a abençoou com o dom, então ela tem que servir. Não tem opção. Nós vamos cultuar São Bernardo, depois vai à noite no dia, tem que servir. Então, assim, é muito importante, só reforçou, né, essa mensagem que a Rebeca trouxe. Eu agradeço, que a gente está no caminho certo. Não é isso. E o quanto é importante, né, essa instrução dos pais em colocar. Acabou de batizar, até antes disso já coloca para servir onde der, e a gente colhe os frutos, né, hoje, de como isso é importante. Sim. Muito bom, mais alguém? Quando a Rubia estava falando, né, que tem, né, trabalho para todas as pessoas, e eu até ia fazer um comentário que, assim, pessoas para dar ingrediente tem muitas, mas para pôr na massa são poucas, né? E aí a Neiva também falou, né, dos desanimados, enfim, mas tudo na nossa vida existe um equilíbrio e as escolhas, né? Então isso é uma coisa que a gente fala muito com as crianças, porque eles questionam, falam, por que a gente tem que estar em tudo? Né? A gente está cansado, por que a gente tem que ir? E a gente fala a mesma coisa, vocês não têm a opção, porque a gente serve.
ele falou sobre isso, né? No que a gente está focando. E foi uma mensagem, assim, muito edificante, né? Aqui é só passagem. Então é lá para a gente descansar, né? E uma coisa que a gente explica muito lá daí para a Isabela é: o nosso zelo pelas coisas do Senhor tem que ser muito maior, né? Então, assim, por exemplo, a semana passada o Natan falou: tá frio, a gente vai no culto, vai cozinhar. Se você fosse hoje, você ia faltar. Então, assim, né? Isso, exatamente. Então, assim, é a todo momento, né? Mas é isso mesmo, o trabalho tem para todos, obrigada. E o que eu digo é assim, o fato, né, de você estar aqui, você já está fazendo o trabalho, né? Então, e é isso mesmo que a Neiva falou, se não faz nada. Eu tenho uma casa assim, tá? Uma casa que estava desse jeito, e aí eu não aguentei, porque eu tenho problema com a organização, e a cliente compradora deu risada, que eu falei: eu já ia jogar um monte de coisa fora. Porque tava desse jeito, mas é isso, né? A energia tá como, né? E se a gente fica, no caso da mulher, deu pra ver que ela estava focada no trabalho dela, né? Na mesinha dela. As crianças derrubando tudo, mas no que a gente está dando prioridade, né? E Deus vai pedir contas, né? Então, assim, a gente só está de passagem. Descansar e ser. A questão depois. É o que a Amy falou, é muito interessante, porque eu entendo assim, esse trabalho como missão. Eu estava lendo Gênesis antes, e em Gênesis Deus deu uma missão para Adão, para ele nomear os animais. E depois, o trabalho que a gente tem, o trabalho circular de remuneração, é, na verdade, um castigo. Não é uma coisa legal, na verdade. É um castigo. Acho que a nossa essência que Deus deu pra gente é a gente focar na nossa missão. Por exemplo, missão de pais. A gente não pensa em educar nossos filhos. Claro que a gente, sim, em algum momento a gente fala: eu quero ter um retorno disso, no sentido, assim, deles serem bem educados, mas a gente não tem garantia disso de nem salário. A gente trabalha, né? Quem trabalha fora, trabalha e sabe que lá vai ter o seu salário recebido. Mas a missão, por exemplo, de servir ao Senhor, você não tem garantia que vai ter um retorno, porque quem tem esse trabalho, assim, eu digo, esse foco, é o Espírito Santo. A gente vai pregar, como a Maria falou, a nossa missão é essa, mas assim, é o Espírito Santo que age. Então, a nossa essência, eu acho que o nosso foco tem que estar na missão que Deus deu através dos dons, que a Maria falou, da gente identificar quais são os nossos dons e usar isso como missão. Porque se você usa como missão, eu não tenho a possibilidade de falar: Helena, Sofia, essa semana eu quero relaxar, não vou dar comida, não vou dar banho. Não tem como. Porque a minha missão é essa. Pode estar frio, calor, pode estar tudo, eu posso murmurar, o que for. Mas a minha missão é essa, né, agora, nesse momento, e assim, para sempre, né, filha, sempre. Então, quando a gente foca, tem entendimento que esse trabalho, né, servir aqui, é nossa missão, não tem como você falar não. A não ser que você não entendeu o que é sua missão. Quando você não entende que é sua missão, você pode falar: não, não quero. Mas quando você entende que é sua missão, você vai falar: eis-me aqui, entendeu? Então, acho que foi muito válido aqui que a Ana perguntou aqui. É isso. E para as crianças, existe um livro, não é bíblico, tá? Mas ele fala assim: por que você faz o que você está fazendo? E é o que a Maria falou: explicar para as crianças por que você está servindo. Você está servindo aqui por causa disso, para a gente ter comunhão, para você ter mais amizade. Eu falo para a Helena e a Sofia: tem a regra, não vai usar celular, o meu celular aqui fora de casa, qualquer ambiente. Por quê? Porque fora de casa é para você se relacionar com as pessoas. Senão você não vai, né? Então, assim, por que você está fazendo tal coisa? As crianças, os adolescentes precisam saber. A gente, no automático, não explica para eles às vezes, né? Fala por mim mesmo. Às vezes não explica por que você tem que tomar banho. Porque tem que tirar a sujeira do pé, não sei o que, senão
deixar para os nossos filhos é esse, é o ato de servir. Porque tem probabilidades de ter o pai ou a mãe tudo certo, o filho pode também seguir esse mesmo caminho. Isso é muito perigoso, então a gente tem que estar sempre atento, porque pode usar isso daí contra a gente, entendeu? Então não tem opção. Estava lembrando, o Ruben estava falando, né, de Jesus, quando ele olhou no campo e viu quantos trabalhos Jesus fez e quanto poucas pessoas tinham para trabalhar. Então, o trabalho tem um monte, né? E como ela bem falou, só se desenvolve quem se envolve, até mesmo para entender qual é o ponto. Porque nós não temos, só vai saber se você quiser fazer alguma coisa. Né? Então, é muito importante, a gente precisa, né, focar nas crianças, né, para descobrir quais são os seus dons e a gente também. Até para não cair na armadilha de estar tudo dentro ou sei lá o quê. E ficava bagunça ali, até mesmo desanimar. A gente veio para dizer, não vem dessa bagunça. Você entendeu? Por que eu faço isso? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que ir no frio e para a igreja? Por que fulano fez isso? Por que eu tenho que perdoar? Calmamente, totalmente bagunçada. Por quê? Porque a maioria não se envolve, não está ali vendo o trabalho da fariseiro, né, como é bom e agradável servir ao Senhor, servir aos irmãos. Então, realmente se envolvendo para se Comunhão e foco em Cristo e aí a gente caminha juntos, né? A Bíblia fala que se o seu filho do caminho estiver de verdade, quando for velho, não se desviará dele, né? O que a gente ensina? Fazendo. Mas você fala, faça, manda e não o que eu faço. Você tem que ensinar fazendo. Então, se você quer que seu filho trabalhe na igreja, você trabalha para você também. Isso é infalível, né? Muito bom ver mais uma vez. Obrigada por essa maravilhosa palestra de todas nós. Com certeza estamos mais edificados. Obrigada pelos comentários também. Mas é muito bom a gente compartilhar, né? Isso que faz a gente crescer e se desenvolver. Bom, eu vou chamar a Lu agora. Você pode fazer uma oração final, já pelo alimento também? Obrigada. Depois da oração a gente já tira a nossa foto tradicional. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu lembrei de um versículo aqui sobre a palestra da Rúbia, em 1 Coríntios 15, 58. Vou ler. Portanto, minhas amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? E eu também lembrei da Cida Cardoso, que ela, depois dos cultos, ela pega todos os copinhos da igreja. É um trabalho pequeno, mas é o que ela consegue fazer. E ela faz isso com muito amor. Então a gente precisa servir com amor, não é? 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor, que fala que se a gente não tiver amor, não adianta nada. Podemos até oferecer nossos corpos em sacrifício, mas não adianta nada. Então, nós vamos ser julgadas aí pelas obras, né, que nós fizemos na obra do Senhor. E Deus nos dá os talentos, pelo menos um talento. E aqueles que desenvolvem, Deus dá mais ainda. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esta tarde, por estarmos aqui, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. E queremos agradecer, Senhor, por Sua palavra, que nos edifica, pela Tua serva Rúbia, Senhor, continue abençoando ela, capacitando ela, e todas nós, a Te servir com amor, com gratidão, e nos capacita, Senhor, a fazer sempre mais, em gratidão por tudo que o Senhor fez através do Seu Filho Jesus. Queremos agradecer também pelo alimento que vamos ter agora, Pai. Obrigada pela nossa comunhão e que possamos sempre seguir firmes e fortes. Que o Senhor nos dê fé, forças. Às vezes ficamos tão cansadas, Pai, mas o Senhor é que renova as nossas forças. E a alegria do Senhor é a nossa força.
fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.